A cláusula like é extremamente útil para a gente criar filtros mais complexos nas nossas consultas SQL. Com essa cláusula, a gente consegue determinar se uma cadeia de caracteres específica corresponde a um padrão que a gente vai passar para essa cláusula. E esse padrão ele pode incluir caracteres normais e também caracteres coringa, como a gente vai ver nos exemplos. E além de usar o like, a gente também pode inverter a comparação utilizando o not like, com esse operador lógico na frente, verificando se a cadeia de caracteres não corresponde a um padrão especificado. Bom, como que é a sintaxe, portanto, do uso da cláusula like? Então, a sua sintaxe é a seguinte, uma sintaxe bem básica. Você vai ter um select, colunas, quaisquer sejam as colunas que você quer consultar, from tabela, que pode ser mais de uma tabela inclusive se você estiver usando inner join, e aí na cláusula where, no filtro where, a gente vai dizer que uma coluna em particular é like um determinado padrão. Esse padrão a gente vai passar na forma de caracteres coringa, por exemplo. Assim, o filtro vai ser aplicado sobre essa coluna e apenas os registros que passarem pelo padrão, pelo filtro do padrão, é que vão ser exibidos no resultado da nossa consulta. Bom, então a gente vai ver alguns exemplos agora do uso desta cláusula. E para isso a gente precisa saber quais são os caracteres que a gente pode usar para criar os padrões. Caracteres esses que a gente vai chamar de metacaracteres. Eu vou criar uma outra entrada aqui, metacaracteres. Quais são eles? A gente pode usar o símbolo de porcentagem, que significa qualquer cadeia de 0 ou mais caracteres. A gente pode usar um underscore, que significa qualquer caractere único, ou seja, substituir um único caractere na nossa busca. A gente também pode trabalhar com conjuntos ou intervalos de caractere, colocando-os dentro de colchetes. Então, caracteres únicos no intervalo ou conjunto especificado. Por exemplo, letras do alfabeto ou sequências numéricas. E a gente também pode inverter isso colocando dentro dos colchetes este símbolo aqui, um acento circunflexo, que significa qualquer caractere único que não esteja no intervalo ou conjunto especificado. Então, qualquer caractere único, não no intervalo ou conjunto especificado, uma espécie de inversão. Está meio confuso, não está? Onde que a gente usa isso? Para que servem esses caracteres? Vamos ver os exemplos, que vai ficar muito mais fácil de entender. Então, suponha o seguinte. Vou fazer uma consulta assim. Select tudo, vou trazer tudo, from livro. Todos os registros da minha tabela de livros. E aí eu vou fazer o seguinte filtro. Where, nome livro, eu vou filtrar pelo nome do livro, e vou dizer que o nome do livro é like, e aí entre aspas sempre, porque a gente está trabalhando com caracteres, então abro aspas simples, F, porcentagem, fecho a minha aspa, ponto e vírgula. O que significa isso? Isso aqui significa que ele vai filtrar os livros cujo nome tem a primeira letra igual ao F e as demais letras não importam. É um conjunto de 0 ou mais caracteres. Pode ser que eu tenha um caractere, pode ser que eu não tenha nenhum, ou seja, o livro se chama F apenas. Ou o livro tem um nome comprido, não importa. 0 ou mais caracteres, não importando quais sejam, desde que a primeira letra seja a letra F. Então, quando eu executo isso, o que eu vou obter, obviamente, são os livros que começam com a letra F. No caso, só tem um, que é o Fahrenheit 451. Então, essa é a ideia do uso desse tipo de cláusula. Vejamos um segundo exemplo. Suponhamos que eu queira agora os autores cujo nome não começa com uma letra, com a letra S, por exemplo. Então, autores que não começam com a letra S. Select, nome autor, da minha tabela de autores. E aí, na cláusula where, a gente acrescenta o like. Então, where nome autor, not like, que não seja como, like significa como em inglês, primeira letra S, não importando o que vem na sequência. Então, not like S porcentagem. E aí, quando eu executo, ele vai trazer todos os autores, todos os nomes de autores, e você vai reparar na minha lista que nenhum deles começa com a letra S.
Não é nenhum deles. Muito bem, trouxe 38 autores, eu tenho mais do que 38 autores. Então o Not Like ele inverte o resultado. Nesse primeiro exemplo, eu trouxe os livros que começam com a letra F, mas eu poderia fazer também assim. Os livros que começam com a letra F ou com uma outra letra, com a letra D, por exemplo. Como é que eu faria? Mesmo esquema daqui, só que agora eu vou colocar dentro de colchetes as letras F e D e fecho o colchete. Então isso aqui significa um conjunto de caracteres, ou o F ou o D, e não importa o que vem depois. Então livros que começam ou com a letra F ou com a letra D. Obviamente não são livros que começam com as duas ao mesmo tempo, porque não dá para começar com duas letras de uma vez. Então eu só executo e o resultado vai ser agora o Fahrenheit 451 e o Dom Casmurro começa com a letra D. Trouxe os dois livros que eu tenho no meu banco de dados, na minha tabelinha de livros. E eu posso inverter também. Eu posso fazer isso aqui, ó, os livros, da minha tabela de livros, onde o nome do livro ele é diferente de FD. Então eu posso inverter aqui dentro, olha só. Eu posso colocar esse caractere, o acento circunflexo, que significa não. Não F e não D. Então ele vai trazer todos os livros cujos nomes não começam com F e nem com a letra D. Então quando eu executo, tenho vários livros aqui, mas você vai reparar que o Fahrenheit e o Dom Casmurro não estão na lista, e nenhum outro com F ou D. Olha que interessante. Então a gente consegue fazer a inversão dentro do conjunto. E combinações também. Eu poderia falar livros que não começam com a letra F e começam com uma outra letra específica. Só você utilizar o acento circunflexo na frente do caractere que você quer negar ou que você quer excluir da minha seleção. Legal, né? O que mais que eu posso fazer? Posso fazer também o seguinte, olha só. Eu quero saber todos os livros cujo nome começa com uma vogal. Como é que eu faço isso? Para começar com uma vogal, basta a gente colocar dentro desse meu conjunto as vogais. A, E, I, O, U. E aí a gente coloca aqui, depois, fora dos colchetes, o símbolo de porcentagem e fecha a minha aspa. Então, qualquer livro que comece com A, E, I, O, U vai ser retornado aqui. Então, executando, olha que legal. A Arte da Eletrônica, O Investidor Inteligente, A Admirável Mundo Novo, Ulisses e O Robô, todos começando com vogais. Sem acento no caso. Se você quiser com acento, precisa acrescentar os caracteres acentuados também aqui dentro. E eu posso fazer o inverso, eu posso fazer os livros que terminam com uma vogal. Como é que a gente faz para inverter? A gente faz assim, livros que terminam com uma vogal. Basta tirar essa porcentagem daqui e colocar no comecinho. Ela vai substituir qualquer caractere, qualquer quantidade de caracteres, não importa quantos sejam, sendo que o último caractere vai ser uma dessas 5 letras aqui. Então, qualquer uma delas que for a letra final vai trazer para a gente o resultado. São esses livros aqui. Ó. Todos eles terminam com uma vogal. Veja que não são muitos, né? Aqui Jesus Cristo. Isso, letra O, tá vendo? Então funciona perfeitamente. Também funciona com números, tá? Eu posso mandar trazer os livros cujo nome começa com um número. E como é que eu faço? Eu faço isso aqui. E em vez de colocar aqui dentro as vogais ou letras, eu coloco 0. Só que eu não preciso colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 9. Eu coloco 0, tracinho 9. Isso já indica para o SQL que é para ele usar o intervalo todo. Todos os caracteres que estão de 0 até 9, que na verdade são números. Aí não preciso ficar repetindo todos eles. Então, nesse caso, quando eu executar, ele vai trazer os livros cujo nome começa com um número. 2001, Uma Odisseia no Espaço e 1984. Inclusive, 2 livros excelentíssimos. E a gente pode fazer combinações também. Por exemplo, eu quero os livros que começam com a letra A e terminam com a letra O, ao mesmo tempo. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz assim. Select tudo from livro. Não precisa ser tudo aqui, obviamente. Você pode colocar só o nome do livro. Nome, livro. Só as colunas que você quer retornar. Tá? Where nome, livro, like. Então, começando com a letra A, não importa o que vem no meio, e a última letra, a letra O. E fecho aspas, ponto e vírgula. Então, aqui, primeira letra vai ser o A. Depois, não importa o que tenha no meio, 0 ou mais caracteres, e a última vai ser o O, forçosamente. Então, quando eu executo, o que a gente obtém é Admirável Mundo Novo. É o único livro do meu banco de dados até o momento que corresponde a esse padrão, certo? Começa com A e termina com O.
E a gente pode usar o like mais de uma vez, se a gente quiser. Por exemplo, eu vou trazer aqui com um select o nome dos autores e também o sobrenome do autor, lá da minha tabela de autores, onde o nome do autor começa, vamos supor que comece com a letra R, então é R porcentagem, and, olha aí, o nosso operador lógico para combinar as nossas consultas, and, sobrenome autor, começa com a letra B, por exemplo. Então, o nome tem que começar com R e o sobrenome com a letra B. Vamos colocar isso aqui para a linha de baixo, para ficar bem separadinho, ponto e vírgula no final. Então, são duas condições combinadas usando esse operador lógico AND. Ele só vai retornar os nomes e sobrenomes quando as duas condições forem satisfeitas simultaneamente. Então, vamos ver se a gente tem algum autor assim. Temos dois, na verdade, Robert Burns e Ray Bradbury, do Fahrenheit 451, inclusive. Certo? Muito bom. Então, trouxe dois autores, o resultado dessa consulta aqui. Agora eu quero os livros cujo penúltimo caractere seja uma vogal, não o último, o penúltimo. Agora a gente vai ter que utilizar o underscore para isso. Então, a gente fez o seguinte, aqui em cima eu fiz o da vogal, que foi esse aqui. Ó. Então, ele me traz os livros cujo último caractere é uma vogal. Agora eu quero o penúltimo. Como é que eu faço isso? Simples, é só indicar que depois da vogal vai ter mais um único caractere. Então, nesse caso, eu não posso colocar a porcentagem, porque a porcentagem é 0 ou mais caracteres. Ele vai me trazer todos os livros que têm uma vogal no meio do nome, que provavelmente serão todos. Não é isso que eu quero cujo penúltimo caractere é uma vogal. Então, eu vou dizer que o último caractere não importa, e só esse caractere. Para isso, underscore. Então, não importa o que tem na frente, uma vogal e um único caractere no final, que pode ser qualquer um. Então, quando eu executar isso aqui, temos vários livros. Olha só, 20.000 Léguas Submarinas. Ó, penúltimo caractere é uma vogal, o último não. A Volta ao Mundo em 80 Dias, também. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cidades Invisíveis. Olha o I e o S no final. Ulisses. Por coincidência, todos terminam com S aqui, mas o que importa é que o penúltimo caractere é uma vogal. Tá? A ou E no caso. Então, o underscore ele é usado para substituir um caractere único, caso você queira. Vamos fazer um outro exemplo desse usando o tracinho para indicar intervalos. Eu quero os nomes das editoras, cujo nome se inicia com letra O até a letra T, suponhamos. Então, select nome editora da minha tabela de editora, onde o nome da editora é like, e aí a gente faz o nosso padrão, é um conjunto que eu vou trazer. Da letra O até a letra T. Então eu uso o tracinho agora. Eu poderia colocar O, P, Q, R, S, T. Ia funcionar do mesmo jeito. Mas claro que é mais fácil fazer assim. E aí, como eu quero que o nome se inicie com as letras, e não importa o que vem depois, porcentagem, e aí a gente fecha a consulta. Então agora a gente vai executar e teremos isto aqui. Olha só, todas as editoras começando com O, P, R, S, T. Não tenho nenhuma com a letra Q aqui no banco de dados, mas ela também entraria se tivesse. Certo? E nenhuma editora de outra começando com outra letra no nome. Vamos ver outro exemplo do underscore. Vamos supor que eu quero os nomes dos autores cujo nome tenha exatamente 4 letras e comece com a letra J. Olha só que bem específico isso. Tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o nome do autor, vou copiar isso aqui para ir mais rápido. Pode ser o sobrenome do autor também, deixa ele aí. Onde o nome do autor, e aqui a gente vai colocar o nosso filtro. Like, eu quero que comece com a letra J, então põe o J, vou colocar o J maiúsculo. E tenha 4 letras exatamente. Então, se a primeira letra é J e tem que ter 4 letras, faltam quantas letras? 3. Então são 3 especificamente. De novo, eu não posso usar a porcentagem, porque a porcentagem é 0 ou mais, sendo que esse mais é infinito. Então o que a gente faz é colocar explicitamente, olha só, 1, 2, 3 underscores. E aí sim eu fecho a minha aspa e ponto e vírgula. Então, todo mundo que começar com J e tenha mais 3 caracteres na sequência vai ser retornado. Vamos ver o que acontece. John, José e Joel. Perfeito. Todos os 3 começam com a letra J e todos eles, perceba, têm 4 caracteres
no nome, no primeiro nome. Ele também trouxe o sobrenome. O sobrenome não precisa estar no like, né? As colunas que você vai trazer aqui em cima retornadas não precisam todas estarem sendo filtradas pelo like. Você pode filtrar por uma ou mais colunas, né, a que você precisar. E para finalizar, um not like. A gente fez aqui em cima este aqui, que era... Deixa eu ver onde é que ele está. Esse aqui. Os livros que começam com uma vogal. Agora eu quero os que começam com uma consoante. Como é que a gente faz isso? Bom, você pode usar esse mesmo esquema e em vez de digitar as vogais aqui dentro, você coloca todas as consoantes. B, C, D, F, G, H, I, J, o I não é. J, K, L, M, N, P, Q, todas elas. Vai digitar coisa pra caramba. Então não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer é o seguinte. Bom, se eu quero que comece, então primeiro eu vou tirar o símbolo de porcentagem daqui e colocar no final. Legal, só que não é vogal que eu quero. Eu quero que comece com consoante. Então o que eu vou fazer, em vez de usar o like, eu vou usar o not like. Pronto. Isso deve quase resolver o problema. Por que eu disse quase resolver o problema? Vamos ver por quê. Eu vou executar. Apareceram todos os livros. Perceba que nenhum deles começa com uma vogal. Porém, nós temos um problema. 1984, 2001, Odisseia no Espaço também não começam com vogal, mas também não começam com consoante. Eu queria apenas os livros que começam com consoante. Então eu tenho que excluir esses dois livros também no resultado. Isso eu excluo ampliando esse conjunto. Aqui eu coloquei as vogais A, E, I, O, U, e aí basta escrever 0-9 na frente. Ou seja, as vogais e os valores de 0 até 9. O tracinho é entendido como até. Então, nesse caso, ele vai filtrar os livros que começam com vogal e números, né, esses algarismos, e não vai trazer esses, vai trazer os demais. Então, quando eu executo agora, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o 1984 desapareceram. Ficaram apenas os livros que começam com consoantes. Legal? Então, veja que interessante que é a cláusula like e sua contraparte, o not like. Bastante útil para a gente fazer filtros bem específicos para trazer os resultados que a gente necessita. Tranquilos? Então é isso. Nesse vídeo aprendemos a criar filtros um pouco mais complexos, mais elaborados, para trazer resultados mais satisfatórios para as nossas consultas. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre consultas e vamos aprender a fazer consultas mais elaboradas e mais complexas ainda, além de aprender outras técnicas importantes em bancos de dados, como por exemplo criação de índices e fazer backup do banco. Esses são os assuntos das nossas próximas aulas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!